Gaza vive hoje privação de água, já está sem eletricidade há muito tempo. Inclusive, eu cheguei a convidar o Hassan, que está no sul, para participar dessa live, mas ele disse, olha, a internet ela está muito ruim. E, além disso, a gente está no escuro, porque as baterias, as lanternas, as pilhas, né, e até as cargas dos celulares, que são muito disputadas, né, ele diz... E eu estava pensando aqui, né, em São Paulo, com o problema que nós tivemos, e ainda remanesce em milhares de casas, de falta de energia, muita gente procurava lugares para carregar seu celular, né, muitas vezes prédios que têm portarias com geradores, ou áreas comuns com geradores, com fila. Imagina em Gaza, está no escuro. Agora a cidade de Gaza está no escuro, está sem água, está com internet interrompida. No norte não tem internet, tá, gente? No norte, na maior parte do tempo, não tem internet. E, além disso, os bombardeios são permanentes. As pessoas não conseguem dormir. As pessoas estão aí, desde o dia 7 de outubro, tem muita gente que não consegue dormir. É o que o pessoal fala. Eu conversei com uma pessoa que está... hoje, eu conversei à tarde com uma pessoa que está, que não é brasileira, mas que está na faixa de Gaza, mais ao sul, e estava no norte da faixa de Gaza, e disse que tentou migrar para o sul, até em função da insistência que havia de que no sul elas teriam maior segurança, mas a pessoa diz, eu estou há 32 dias sem dormir, porque é impossível. A gente fica com medo de dormir, e quando a gente consegue pegar no sono, tem barulho de drone, tem barulho de bombardeio, tem barulhos de jatos rompendo a barreira do som, então é impossível. As pessoas não conseguem dormir. Imaginem vocês, nós que estamos aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, ou em grandes cidades no Brasil, os grandes conjuntos de prédios, de apartamentos, 20 andares, 25, 30 andares, 15 andares, enfim. Conjuntos inteiros sendo demolidos, inclusive conjuntos novos, né? Em alguns casos, essas pessoas recebiam alertas prévios. Nós temos que falar bem da verdade. Em alguns casos, recebiam mensagem de SMS. Imagina só, Tarcísio, imagina só, Bernardo, imaginem só vocês todos que estão aqui com a gente. Por vezes, as pessoas recebiam avisos do tipo, saia da sua casa em 10 minutos, sua casa vai ser destruída. Então, as pessoas mal tinham tempo, muitas vezes, para tirar seus filhos da cama, seus filhos do berço, independente da hora. Recebeu uma mensagem de SMS, sai. Então, muita gente recebeu essa mensagem. É bom que se frise. Inclusive, tem muita gente que está reclamando que não recebeu essas mensagens e que perdeu muitos familiares. Em contrapartida, principalmente no começo, muita gente recebia, olha, desocupem o quarteirão em Carama, por exemplo, né? Que foi um exemplo concreto que eu ouvi. 7 prédios. Desocupem os 7 prédios. Vocês têm 10 minutos para fazê-lo. Vai para a rua. Vai para a rua. Você com sua família, com a sua história, vai para a rua. Mas pelo menos, em tese, pelo menos naquele momento, preservou a vida. E aí, o relato, gente, para que vocês vejam como depende muito do parâmetro, né? Tudo depende do parâmetro para você balizar se é bom, se é ruim, se está certo, se está errado, se é justo, se é injusto. Muita gente passou a reclamar que esses avisos não chegavam mais. Então, muitos conjuntos, muitos quarteirões, muitos bairros, muitas cidades foram demolidas e colocadas abaixo sem aviso prévio. Sempre com a alegação de que grupos de terroristas estariam ali presentes. Mas eu faço a seguinte indagação a vocês aqui. Gente, eu estou fazendo essa indagação sem nenhum tipo de preconceito, sem juízo de valor e sem nenhum tipo de concepção que esteja formada com contextos ideológicos aliados ou alinhados. Mas vamos aqui, cá entre nós, como é que... Nós estamos falando do Hamas, essa é uma coisa que a gente nunca conversou, vamos conversar hoje. Hamas, Jihad, Frente Popular e pequenos grupos. Quantos soldados, vamos chamar assim, quantos combatentes fazem parte desses grupos armados em Gaza, né? Onde o armamento, por mais que tenham entrado muitos mísseis, muitas armas e tal, Gaza é cercada. Então entrou com túnel, entrou com homens rãs, entrou com operações clandestinas e tal. Pois bem, eu diria para vocês que o Hamas deve ter entre 5 e 6 mil homens, Jihad, 1.000, 1.500, talvez 2.000 homens, Frente Popular e outros grupos ligados ao Fatah, né, que estão todos agora, teoricamente, num comitê, num escritório de resistência, assim eles chamam.
mais 1.500 pessoas, talvez. Então você tem cerca de 10 mil, vamos dizer, homens armados dentro de Gaza. Em quantos estabelecimentos, locais e túneis eles poderiam estar? Porque nós estamos falando aqui de milhares de casas destruídas. Muito mais de 10 mil objetivos foram destruídos, né? Então, quer dizer, a questão não era nem de perseguir. A política, eu quero entender, em termos práticos, é de destruição total de Gaza. É de colocar tudo no chão. Tudo no chão. Prédios, casas, escolas, igrejas, refúgios da ONU, prédios de organizações não governamentais, tá? Tudo no chão, inclusive hospitais, exceto o Shifa, o Quds e o indonésio, inclusive depois daquele episódio do Ahli Arab, do Hospital Batista, né? Polêmico. A impressão que eu tenho é que o objetivo é destruir totalmente Gaza. Anteontem eu falei que o objetivo também é substituir o governo. E é substituir o governo. Porque você não pode ter, os números oficiais falam em cerca de 10.400 mortos palestinos e mais de 4.000 crianças. Vamos combinar, turma. Vamos conversar feito gente grande, feito adulto, sem ódio, sem raiva, sem preconceito. Não é possível que mais de 4.000 crianças sejam mortas como efeito colateral de ataques a terroristas. Eu estou olhando a coisa do outro lado, que a alegação é que os ataques são contra terroristas. Não é possível que mais de 4.000 crianças, sejam mortas como efeito colateral ou dano colateral de ataque a terroristas. Então a política é de destruir completamente Gaza. Eu não estou dizendo que a mira é feita nas crianças. A mira é destruir Gaza. Provavelmente o objetivo é destruir Gaza a ponto de deixá-la inabitável. Né? O que se discute hoje? Na Suíça, está lá o grupo do Mahmoud Abbas. Hoje, inclusive, houve a veiculação de um vídeo por grupos de mídia turcos, dizendo que o comboio do Mahmoud Abbas tinha sido atacado. Eu até postei, depois eu retifiquei, ou pelo menos eu coloquei a posição do governo de Ramallah, do governo da Autoridade Palestina, dizendo que o Mahmoud Abbas não estava nesse comboio e que esse vídeo tratava-se apenas de uma situação de um combate da polícia da Autoridade Palestina com a criminalidade comum. São duas versões que existem aí a ver, tá? Mas o grupo do Mahmoud Abbas está na Suíça conversando com o Egito, com o Catar, com Jordânia, conversando com os Estados Unidos, com a Itália, com a Grã-Bretanha, a respeito do novo governo que será instituído em Gaza após o término dessa operação israelense. Tá. Esse é um ponto. O outro ponto é a fala do próprio Benjamin Netanyahu e do próprio ministro da Defesa de Israel, que dizem muito claramente o seguinte, que Israel precisará ocupar a faixa de Gaza por um tempo indeterminado com o objetivo de assegurar a segurança da sua região sul, do seu país, dos seus cidadãos. O que se disputa hoje é que tipo de governo, em sendo exitosa esta operação israelense, ela chegando até o final de seus objetivos, ou seja, da derrota e da submissão total dos grupos palestinos que hoje estão num combate muito encarniçado, causando baixas em Israel, é verdade. Agora, algumas pessoas veicularam que o número oficial de Israel de mortos, soldados, ultrapassaria 300 em Gaza. Não, deixa eu explicar direitinho para vocês, né? Pode ser até que o número seja maior só em Gaza, mas oficialmente Israel admite a perda de 360 soldados aproximadamente em todo o período, inclusive com o ataque de 7 de outubro. Eles dizem que em Gaza perderam algo como 40 soldados mortos e cerca de 350 feridos. São os números oficiais. Pode ser que seja muito mais do que isso e talvez nós nunca saibamos, tá? Mas se Israel chegar ao seu objetivo final, independente do custo, porque há combates encarniçados, o objetivo final de Israel e de seus aliados, conforme eu tenho reiterado já há dias para os senhores, é estabelecer um novo governo em Gaza. Não é muito diferente do que foi estabelecido no Iraque quando Saddam caiu e que foi submetido à autoridade provisória da coalizão, na chamada Zona Verde, na Green Zone em Bagdá, sob o comando de seu Paul Bremer, que inclusive não era iraquiano. Depois sucessões de governos pró-Estados Unidos, depois essa disputa entre Irã e Estados Unidos dentro do Iraque, né?
E gente como, por exemplo, o ex-primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, que era certamente um sujeito muito parecido com Hamid Karzai, no Afeganistão também, uma pessoa que foi educada, que foi formada com base nos valores de Londres, de Washington e dos seus interesses.